Paz a todos, irmãos. Muito boa tarde. Os irmãos ficaram a pensar, mas ele afinal é o quê, não é? É luxemburguês. Eu sou de facto nascido no Luxemburgo e falo bem português. É mais ou menos. Ou pelo menos eu tento falar bem português. O Senhor é bom. Já ouvimos tanta coisa boa esta tarde. Eu sei que ainda vamos celebrar a ceia do Senhor, ainda vamos ter um tempo de comunhão. E não quero demorar muito tempo. A minha esposa já disse algumas coisas, a minha esposa na Bíblia já disse algumas coisas através da minha esposa, hoje de manhã e também hoje à tarde. Eu gostava de dar continuidade a isso. Eu, como já disse, eu nasci no Luxemburgo. O facto de ter nascido lá, de ter aprendido várias línguas, nomeadamente uma delas é a língua do país, que é o luxemburguês. Isso existe. A língua também é a língua. Eu também aprendi a falar o alemão, o francês e o inglês. A gente, no meu caso, e ainda que estuda lá, aqui do quinto ano, já falam 4 línguas, mais a língua materna. O depois é um país onde acolhe muitas nacionalidades, italianos, portugueses, etc. Ou seja, nós, basicamente, um português do Luxemburgo fala 5 línguas. É uma coisa fácil, desde muito cedo. E eu, nestes últimos anos, como nós fomos missionários na Alemanha, percebi, inconscientemente, antes, não tinha essa consciência, o facto de eu saber falar o alemão me ajuda hoje a entender um bocadinho melhor a palavra do Senhor. Eu hoje gostava de vos dar, sim, não é uma demonstração. Nós estamos a Bíblia junto, nós gostamos de, não só que os irmãos conheçam a palavra, mas acima de tudo que os irmãos entendam, ponham em prática. Isso é que é importante. O conhecimento nós podemos adquirir lá fora. Nós tivemos o privilégio de estudar, eu tirei algumas disciplinas enquanto estive na Madeira, no curso de psicologia lá na universidade. De facto, às vezes eu chegava a casa e dizia à minha esposa, eu tenho lá um professor, homem, acho que ele percebe mais Bíblia que eu. Questão de conhecimento. Fazia tudo, pela reis, datas, tudo. E uma disciplina para jantar sobre as culturas humanas. Ele lia a Bíblia e falava dos reis, da boca do esse nome esquisito. Mas uma coisa é verdade, o facto de nós termos conhecimento não faz de nós uma pessoa que se relaciona com o Deus da Bíblia. E isso é que é, ou deveria ser, a grande diferença da igreja. A igreja tem o conhecimento, mas também tem relacionamento. E quem tem esse relacionamento vive o dia a dia de uma forma diferente. Já ouvimos aqui que nós somos igreja, nós somos uma comunidade, nós somos um grupo de pessoas, estou a dizer, mas nós temos uma missão a cumprir. O facto de nós estarmos juntos, somos igreja, é verdade, mas não somos, mas nós temos que pôr em prática para aquilo que nós fomos chamados. Então eu gostava de ver convosco 4 versículos esta tarde, aliás 4 versículos. Os 4, os 5, um fica de fora, mas vamos ler, vamos começar em Hebreus, está bem? Hebreus, capítulo 3. Então, como a minha esposa disse, nós temos andado aí pela Europa, graças a Deus, e nós à tarde estamos durante o almoço a dizer, à mesa, estamos a conversar sobre as reuniões da região, e nós, pelo facto de estar da região, estávamos na região da imigração, as nossas reuniões de obreiros era ou na Suíça, ou era na França, ou no Luxemburgo, ou na Bélgica. Então isso levava-nos muito a termos que viajar muito e conhecer meia Europa. Talvez íamos pregar aqui, íamos pregar ali, mas Deus é bom. Amém? E conhecemos muita gente boa, e desde outubro para cá eu também tenho conhecido muita gente boa aqui. Afinal, eu era português e não sabia. Ok, Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Ou seja, versículo 12. Então, os irmãos sabem que a carta aos Hebreus, independentemente de quem foi o autor, aliás, o autor é Deus, certo? Mas quem Deus inspirou, não se sabe ao certo quem foi.
há várias teorias, mas isso também não importa. Importa é aquilo que esta carta defende ou nos ensina, é que Deus, Jesus, Ele é superior a tudo e a todos. Certo? Uma igreja só pode ser uma igreja forte se Jesus for o centro da igreja. Infelizmente nós hoje vivemos claro que isto não é geral, mas corremos o risco de poder vir, ainda hoje a minha esposa estava a dizer isto de manhã, nós hoje achamos que igreja já não é ir à igreja. Ou seja, nós para ser igreja já não precisamos estar com a igreja. Nós para ser igreja, alguns acham que já não têm que estar juntos. Já não temos que estar juntos. E nós entendemos pela palavra de Deus que é importante nós estarmos juntos. E porquê? E porquê é que eu digo isso? A carta aos Hebreus, ela nos ensina aí. Uma das coisas que ela nos ensina, ou nós vamos aprender hoje, ou lembrar hoje, melhor dito, carta aos Hebreus 3, versículo 12 e versículo 13. Vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós, não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, nós hoje vivemos uma era, um tempo, em que tudo é muito mais fácil. E se nós hoje falamos de uma geração, às vezes eu partilho a brincar com meus filhos ou com os jovens, eu venho de um tempo, não é assim há muito tempo, para falar de 20 anos, ou seja, da idade do meu filho, eu nunca sonhava que ia ter um telemóvel. Sei que a gente parecemos jovens, já temos uma certa idade, mas temos uma filha com 20 anos quase, estamos casados há 22, mais 2 de namoro, isso já temos não é uma idade avançada, mas já passamos por algumas coisas. Mas é verdade que nós, com a idade do meu filho, não sabia o que era um telemóvel, internet. Havia internet, mas aquilo funcionava, tudo pagado. Hoje eu carrego um clique aqui e já estou a ver o jornal A Bola. Antes isso nem sequer existia. Então este tempo evoluiu de uma tal maneira, que seja há um acesso a tudo tão rápido, e como a minha esposa estava a dizer, não sei se foi aqui, se foi em Abrantes, hoje quisermos ler estudar alguma coisa, ou ouvir uma pregação sobre uma temática, sobre o amor, sobre a fidelidade, vamos ali ao Google e mensagens sobre o amor. A nossa grande preocupação, essa aqui que vamos ouvir, é aquilo que a Bíblia diz. E está a ser cada vez mais difícil as coisas serem filtradas. Porquê? Como nós achamos, ou muitos acham, que não há necessidade de estarmos na igreja, ou seja, não há necessidade de sermos, deixa-me usar este termo, de serem pastoreados. Certo? Ser pastoreado implica eu ter que ouvir muitas das vezes. É a mesma coisa que agora o meu filho diz, não quer ser mais filho, vou começar a viver sozinho. Então, é mais ou menos isso. Eu tenho 12 anos, já tenho um telemóvel, tenho 150 euros na conta, eu agora não quero mais ser filho de ninguém, vou à minha vida. Vocês estão-se a rir, mas é isso que a gente faz com a nossa vida espiritual. Nós achamos que podemos nos tornar autónomos, independentes. Quando a igreja foi fundada, foi criada por Deus para nós estarmos juntos. Claro que houve a pandemia, foi uma estratégia. Nós temos o inimigo, nós sabemos. É verdade que foi bom, algumas igrejas têm testemunhado isso, que pelo facto de muitas vezes tiveram que evoluir nesse aspecto da tecnologia, tiveram que evoluir para poder alcançar a igreja não fechar, pronto, tiveram que alcançar a forma de fazer cultos, tiveram que evoluir. Mas outros perderam muito. Por causa disso, muitos acham, ao experimentar o conforto de estar em casa e não a necessidade de ir à igreja. E isso é perigoso, porque nós precisamos estar juntos. Isto porquê? Porque no texto que nós acabamos de ler, no versículo 13, diz aqui, antes exorta, ou seja, dentro da igreja, ou seja, dentro da comunidade, às vezes é possível que haja um ou outro que precise, eu não vou dizer um puxão de orelha, porque nós quando lemos isto em português, lá está a riqueza de eu falar alemão. Não sei se há mais alguém que fala alemão aqui. Sabem que quando a Bíblia foi traduzida, ela foi traduzida, no caso do Novo Testamento, do grego para quem? Para o alemão. E a língua alemã, para quem estudou alemão, quem está a estudar, não recomendo, é difícil, não de ler nem escrever, é fácil, porque a gramática é muito complexa. E é igual à grego. É a mesma coisa. Tem casos, essas coisas. Então, quando eu hoje leio a Bíblia em alemão,
Eu não sou melhor que vocês, está bem? Não dizer que sou melhor, mas é uma riqueza que nós às vezes temos e nem sequer nos apercebemos. Eu também estudei grego e gosto do grego, mas eu cheguei à conclusão, como leio alemão, não preciso ir tanto ao grego, basta ler em alemão. Pronto. Então, os irmãos, quando leem este texto, antes exortai-vos uns aos outros, parece que a Bíblia está a dizer que nós devemos nos chamar a atenção uns aos outros. Parece que a Bíblia está a dizer que não, eu sou crente, aquele errou, eu tenho que o chamar a atenção. Eu tenho que o pôr, eu tenho que o chamar à razão. Porque e na verdade o que o texto ele quer dizer, em alemão a palavra que é usada, quer dizer em grego, mas em alemão os irmãos vão perceber melhor. É Mahnung. E Mahnung, para quem já viveu na Alemanha, volta e meia a gente, quando esquece de pagar uma fatura, a gente recebe em casa uma Mahnung, esta Mahnung, que é tipo o primeiro aviso. Na verdade não é um aviso, é tipo um lembrete. Só para lembrar que tens aqui uma dívida para connosco. Passado uma semana, vem a zweite Mahnung. Continuamos no mesmo patamar, mas é a segunda vez que chamamos a atenção. E depois na Alemanha, passado mais 7 dias, vem Rita Mahnung, que é a terceira aviso. Tudo pacífico. Só que à quarta, já não é Mahnung que chama. Já nós vamos aí buscar qualquer coisa. Então, eu ia dizer o apóstolo Paulo, eu não posso dizer isto, mas a Bíblia, este texto, o que nos está a dizer é que o que nós devemos fazer para com o irmão que está numa situação que precisa de ser lembrado, o caminho em que deve andar. Então, nós não fomos chamados para andar aqui a chamar a atenção. Não, aliás, a nossa função é levar o nosso irmão a lembrar-se do certo. E não andar aí a pôr-nos abaixo. Porque às vezes nós achamos que o facto de nós nos exortar, a nossa forma às vezes de exortar, talvez não é benéfica. Às vezes destrói mais do que aquilo que havia de produzir. Nós achamos que chamar a atenção a uma pessoa que está errada, a forma que nós às vezes usamos, às vezes falta ali aquilo que é o principal, que é o amor. É aquele bom senso. E uma das coisas que o texto também nos ensina é, quando eu chamo a atenção ao meu irmão, exortar, algumas traduções usam a palavra encorajar, certo? Se os irmãos leram, tem aí. A maioria delas usam a palavra exortar, mas outras colocam lá encorajar. Vou ver que já é diferente. Nós lemos exortar, se quer chamar a atenção, encorajar, parece que não desanimes, levanta. É mesmo isso que temos que fazer. O que nós temos que fazer uns com os outros não é nos colocar abaixo. Só que eu só consigo levantar o meu irmão se eu tiver de pé. E às vezes é um coxo querer ajudar um coxo a andar. Isso fica difícil. Uma igreja onde todos são coxos, a igreja é coxa. Ou não é assim? Agora, uma igreja onde todos são, não sei como é que diz agora o contrário do coxo. Não coxo. Não são coxos, né? São saudáveis, dos pés, dos pés. Né? Nós devemos, é neste sentido que a palavra de Deus nos ensina. Quem diz nesta temática é no outro. Então, esta questão do exortar, nos encorajar, nos estimular, nos incentivar. A igreja é isso. A igreja serve para isso, para nós nos motivarmos uns aos outros. Então a questão aqui, eu digo isto porquê? Porque a ideia que eu quero passar hoje é que a igreja o espaço é importante. O espaço, na verdade, ele é recheado de pessoas que somos nós. E nós é que somos a igreja. Então, eu disse isso quando fomos pregar a última vez que fomos pregar aonde? Setúbal, a igreja de Setúbal. Eu partilhei isso lá com eles, que nós tivemos, portanto, em Heinsberg, subimos lá um grupinho de pessoas e o espaço era grande, bastante grande, e nós precisámos mudar de espaço. Nós em 10 anos mudámos 5 ou 6 vezes de espaço. E sempre a mensagem que nós passávamos aos irmãos era que o espaço, claro que nós adaptamos o espaço, quer sempre investimento. Não só à vez de mão de obra, mas também financeiro. Seja ele pouco ou muito, mas a visão da igreja que nós implantamos lá é aquela visão que o espaço é para mudar. O crescimento implica isso. A igreja hoje está cheia. Certo? Falta um ou outro irmão, nós depois os encaixamos no que está vazio, está cheia. Certo? Isso significa que não cabe mais ninguém. Certo ou não é?
Porém, a Bíblia diz lá em Atos 2 que Deus vai trazendo à igreja aqueles que são salvados. Agora, uma forma prática, entre aspas. Quando a pessoa vem, ela vem e quer se sentar, não é? Não é assim. Agora, se ela chega a um espaço e não há espaço para ela não cabe. Certo ou não? Então, os irmãos, fiquem com esta dica. Tá bom? Irmãos, eu sei que estou a dar trabalho ao vosso pastor, mas eu tenho essa visão. Foi essa visão que me deram quando me ensinaram. Quando eu fui para o ministério, os passos é para fazer, mas é para ir para o outro. É quando a gente já está a construir um, é já a pensar no próximo. Então, por isso é que nós precisamos de olhar para a igreja como um todo. Não é aquilo que nos é mais confortável. Se é para ficar confortável, fica em casa. Agora, se é para trabalhar, se é para fazer parte da obra, junta-te à equipa e arregaça as mangas, vem e trabalho pela frente. Aqueles que disseram amém, está confirmado. Pronto. Então, antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, ou seja, tragam um ânimo uns aos outros. Hoje podemos animar, mas eu não sei nem o que o irmão habita. Mas irmãos, hoje há pessoas que se ofendem nas redes sociais, usem as redes sociais para trazer um ânimo. Pessoas, olhar uma esperança para ti, não desanime. O Senhor é contigo. Eu estou a orar por ti. Isso é encorajar o irmão. Vamos ler mais um bocadinho de alemão. João 3 não. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. O versículo que os irmãos conhecem. Eu gostava de ler antes, enquanto os irmãos abrem. Sabem que a carta aos Colossenses, a igreja é isto mesmo. A igreja é um processo. Nós, quando aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, ouvimos falar de tanta coisa, ouvimos falar de coisas que nós temos que fazer, que temos que deixar. E uma das coisas que em Colossenses, na carta aos Colossenses 3:5, o texto nos diz, fala sobre mortificar a nossa carne. O irmão, o que é que sabe? Sabem que esta palavra mortificar significa no original tirar a vida, matar. Sabem não? Então, a Bíblia está a dizer que nós temos que matar a nós mesmos. Não é isso que a Bíblia está. É isso e não é isso. Né? Mas o que é afinal? Sabem que nós, quando estamos nesta caminhada com Deus, há coisas que nós não entendemos ainda. Há coisas que nós fazemos que ainda não, e ninguém nos ensinou, ou nos motivou, ou nos encorajou a deixar de fazer. Mas quando eu entendo aquilo errado que não agrada ao meu Deus, eu tenho que tirar a vida àquela coisa. O nosso problema é que às vezes nós achamos que não é preciso tirar a vida, basta meter de lado. É um pouco como esta porta que está aqui. Olha, eu posso descer. Eu não perco a unção por descer, está bem? Não desculpem lá. É uma coisa que nós aceitamos Jesus e há coisas que nós praticamos e fazemos isto. Assim. Ninguém está a ver? Depois estamos aqui, temos uma vida. Depois há pessoas que de vez em quando vão à casa de banho. Abre a porta. Esta coisa que está lá, sorrateiramente, ela volta e nós, sem nos aperceber, isso. A gente não damos conta, é isso mesmo. É o meu filho que está a me ensinar português, não é? Então, nós isso, pronto, já não vou lá. Sem darmos conta, estamos outra vez como estávamos. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina em todas as cartas de Paulo e não só, ele usa muito o verbo nós éramos, nós praticávamos, mas se nós somos igreja, já não praticamos. Ou seja, vós erais assim, e era isto, era a cólera, era a ira, era a maldade, era a malícia, isso tudo, mas agora, que estão em Cristo, vocês são uma nova criatura, então vocês já não fazem essas coisas. Mas muitas das vezes nós agimos desta maneira. Nós encostamos as coisas ali e a Bíblia diz que nós precisamos de matar. Matar significa acabar com aquela prática, com aquela forma de estar, ou seja, nós estamos a tirar a vida ou a condenar à morte as nossas más atitudes. João 16, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. Ora, mais um tema, ou mais um texto,
Algum irmão que ainda não esteja a dormir, faça favor de ler este texto. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. Amém. No mundo tereis aflições e nós, a nossa cabeça vai logo, uma vida cheia de problemas. Gente, a vida com ser, eu não vou à igreja, porque disseram-me, se eu for para a igreja, a minha vida vai piorar. Jesus diz que no mundo tereis aflições. Agora eu vou ler a Bíblia em alemão para vocês. Tá bom? Pronto. E a Bíblia em alemão diz assim, os irmãos, digam amém. Tá bom? Digam amém, porque é a mesma coisa, só aqui em alemão. Solches habe ich euch geredet, dass ich mit euch Frieden habe. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getröstet. Ich habe die Welt überwunden. Então, no alemão, no grego, assim, a mesma coisa. O português diz três aflições, mas na língua original diz que no mundo vocês, há momentos, vão ter medo, mas em simultâneo vocês vão ser consolados. Está aqui. Ou seja, vocês, há momentos em que vocês vão ter medo, mas em simultâneo eu vou estar convosco. Ou seja, o vosso medo vai ser transformado na minha consolação. O vosso medo vai ser substituído e vocês vão experimentar o meu consolo. Então essa questão de nós, às vezes, dizemos às pessoas, oh, eu sou crente há 50 anos, parece que a minha vida é um pesadelo. E é mesmo. Mas esse pesadelo foste tu próprio que criaste. Jesus nunca disse isso. Jesus sempre disse, e é isso que eu vou concluir, e quero vos deixar no mesmo Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. 8:31. Diz o seguinte. Então, nós às vezes anunciamos o Evangelho de dificuldade. Por isso é que as pessoas não vêm. Anunciamos o Evangelho às pessoas que é só dificuldade. Ei, mas olha, pá, eu o mozinho. Então, estás bem? Pá, eu desde que frequento aquela igreja, minha vida, pá. Para a minha grande tristeza é que é mesmo um facto. As pessoas não entenderam o que é o verdadeiro Evangelho. Porque quando Jesus Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes em mim e a minha palavra verdadeiramente se vós permanecerdes em mim, a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos. Sabem, no Velho Testamento há muitas passagens, profetas que Deus usou para dizer ao povo, olha, na medida que vocês se afastarem de mim, vocês vão ter que sofrer com as consequências. E Deus diz, mas eu não quero isso. Não quero que os babilónicos, persas, tenham invadido. Eu não quero isso. Mas será resultado se vocês se afastarem de mim. Agora, se vocês se chegarem a mim, então as coisas vão correr de uma outra maneira. E a nossa vida às vezes é isso. Nós às vezes culpamos-nos sempre, foi Deus que permite. Não era isso que Deus queria. Nós pusemos-nos a jeito. É a forma que nós hoje vivemos de um gospel suave. Tudo é culpa do Senhor e do diabo. Aconteceu uma coisa errada, o Senhor permite. Aconteceu uma coisa errada, foi o diabo. Então e nós no meio disto? Onde é que está a nossa responsabilidade, o nosso compromisso? O compromisso sou eu que tenho que ter com Deus, não é Ele comigo, Ele já teve. Fidelidade sou eu que tenho que ter com Ele, porque Ele tem comigo. Com a palavra de Deus, ou é preciso ter compromisso. Ele é a própria palavra. Quem tem que ser luz na terra sou eu, não é Jesus. Ele é a luz. Quem tem que ser sal na terra sou eu, não é Ele. Perceberam? Então, se as coisas não funcionar, a culpa é de quem? É do pastor. O outro também tem muita culpa. Mas não sabia. Não. Vou ficar. A porta abriu-se. Há uma coisa que já está tendo escondida, saí a capa.